Amados irmãos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal do Olido Fernando e hoje teremos mais um estudo da Palavra de Deus. Olha, antes de avançarmos, eu tenho um pedido muito especial. Aí embaixo do vídeo temos aí um lugar para você colocar o seu like, subscrever-se no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos vídeos que nós postarmos aqui. Eu peço que você faça isso para que o nosso canal ele possa ser recomendado pelo YouTube para mais outros irmãos e juntos podermos ser edificados pela palavra do Senhor. Então, nós hoje vamos continuar com o nosso estudo e hoje nós vamos estudar a partir do versículo 19 até o versículo 28. Então, acompanhe comigo aí a leitura da palavra de Deus. Conforme eu já disse, estou a usar a nova versão internacional ou por outra NVI. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou. Declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: e então, quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que alevemos aqueles que nos enviaram. Quem diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então, por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Nós vimos aqui que João ele começa a ser questionado acerca da sua identidade por causa do seu ministério, por causa daquilo que ele estava fazendo. Então aqui o apóstolo João ele diz que foram enviadas algumas pessoas. Neste caso ele destaca duas entidades que eram muito importantes no serviço do templo na altura, que são os sacerdotes, que eram os principais neste caso naquilo que é o serviço do templo, e também os levitas que eram uma espécie de auxiliares, né, dos sacerdotes no serviço do templo. Então eles são enviados aqui, autoridades religiosas de Jerusalém, neste caso que era a capital de Judá, e eles vão buscar a resposta da parte de João Batista para que ele pudesse dar a conhecer-se a si mesmo, quem ele realmente era. A pergunta que eles fazem, quem és tu, leva-nos a entender que não era uma simples curiosidade, não era uma simples questão, mas era uma busca formal pela validação do ministério de João Batista, pela validação da expectativa acerca de João Batista. Na verdade, porque eles estavam num momento em que esperavam duas figuras bastante importantes naquilo que é a cultura judaica, não só naquilo que é a palavra de Deus, aquilo que os profetas eles haviam prometido. Portanto, o surgimento de João Batista levanta questionamentos e uma certa expectativa da parte deles de João ser aquilo que eles de alguma forma esperavam que fosse. Versículo 20. A Bíblia ela diz que João ele confessou que ele não é o Cristo. O que significa confessar? A palavra de Deus ela nos mostra que o verbo confessar ele vem do grego homologeio.
que significa dar um testemunho público, não é? Que significa que ele não tomou aquelas pessoas à parte, não os separou no sentido de, olha, aqui está cheio de pessoas, vamos à parte para vos dar a resposta. Não, ele foi claro. E olha que a resposta de João, ela é cirúrgica, porque ele vai primeiro desfazer uma expectativa geral que eles tinham acerca do Messias. Porque João provavelmente tenha pensado que, olha, esses podem esperar que eu seja o Messias. Então, primeiro, ele vai responder a eles para tirar a ideia deles pensarem que ele é o Messias. E por isso que ele diz que eu não sou o Messias. Então, ele vai logo, diretamente, para esta questão. Tirar esta ideia da cabeça dos judeus. Eu não sou o Messias. E o que significa Messias? Messias vem do grego Christos, que significa ungido, o Messias prometido, um ungido prometido. Então, quando se falasse ungido, os judeus eles já sabiam que se refere a este Salvador prometido ao povo de Israel. Então, ele nega essa possibilidade de ser o Messias. Então, no versículo 21, nós vemos aqui os judeus já serem insistentes, os sacerdotes, neste caso, e os levitas enviados, eles são insistentes. Veja comigo a pergunta que eles vão fazer ao João Batista. Quem você é? É Elias? Ele disse, não sou. É o profeta? Ele respondeu, não. Então, eles vão com certas expectativas. Primeiro, a primeira expectativa já foi destruída por João Batista, porque ele logo disse que eu não sou o Messias. E perguntam, você é o Elias? Por que essa pergunta de você é o Elias? É que os judeus, eles tinham em mente que antes da vinda do Messias, tinha que vir o Elias. Mas eles tinham uma percepção errada do significado da vinda do Elias. Provavelmente, eles esperavam uma reencarnação do profeta Elias, porque ele subiu vivo aos céus, né, conforme descreve a palavra de Deus. Eles esperavam que o Elias, talvez ele tivesse sido encarnado, ou pudesse se reencarnar para vir ao mundo, conforme está escrito lá em Malaquias 4, versículo 5, a palavra de Deus ela mostra que o Elias ele viria para preparar o caminho do Senhor, para preparar, né, as pessoas antes do grande e terrível dia do Senhor. Então eles olhavam para João Batista como se fosse o Elias, e João ele nega essa possibilidade. E eles perguntam, então você é o profeta? A questão aqui do profeta leva-nos à declaração do Moisés em Deuteronômio 18, versículo 15. Moisés ele havia prometido que o vosso Deus, né, o Senhor, ele iria enviar um profeta igual a ele. Então, quando alguém dissesse o profeta na cultura judaica, no contexto judaico, levava as pessoas a pensar naquilo que Moisés ele prometeu. E ele, João Batista, também nega esta possibilidade. Ele diz que eu não sou o profeta. Não sou o profeta do qual vocês estão a falar. João aqui nega todas as expectativas que estas duas figuras enviadas pelas autoridades de Jerusalém levantaram acerca da identidade de João Batista. Ele mostrando aqui a singularidade da sua missão, a singularidade daquilo que é o seu trabalho, que não era simplesmente uma questão de relacionar João Batista com as figuras do Antigo Testamento. No versículo 22, estão esgotadas as possibilidades, estão esgotadas as expectativas destas figuras enviadas pelas autoridades de Jerusalém, e elas perguntam a João Batista, olha, se você não é tudo isso que nós dissemos, então quem você é? O que é que você diz de si mesmo? Então eles estão
quando eles dizem quem você continuam a querer que João ele se dê um rótulo, não é? Que possa se relacionar com alguma figura, talvez do Antigo Testamento, com uma figura relacionada com o contexto do Messias prometido. Eles dizem, afinal, quem você é? Então, eles queriam que João ele falasse de si mesmo. João ele se apresentasse a si mesmo. Ele pudesse oferecer uma identidade clara de quem ele realmente é. De modo que eles tenham o que dizer aos que os tinham enviado. Ou seja, eles não queriam voltar sem resposta da identidade de João Batista. João Batista, ele dá uma resposta no versículo 23. Ele diz que eu sou a voz do que clama no deserto. Preparem o caminho do Senhor. Endireitai as veredas do nosso Deus. Ele responde aqui com a profecia de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Isaías ele que traz esta declaração, não é? Ele diz que o Senhor ele diz que enviaria o seu mensageiro. O João Batista, ele mostra também aqui que o objetivo da sua missão era preparar o caminho do Senhor. Ele vinha adiante do Senhor para preparar-lhe o caminho. E as declarações também de Zacarias, pai de João Batista, quando ele começa a cantar a Deus, a louvar a Deus, olha comigo o que diz o Evangelho segundo escreve Lucas, no capítulo 1, versículo 76. A Bíblia diz o seguinte: e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho. Então, aqui a Bíblia nos mostra claramente que João Batista tinha uma missão clara. Ele sim é a voz do que clama no deserto, e a missão dele era realmente preparar o caminho do Senhor. Era ir adiante do Senhor, ir em frente do Senhor para preparar-lhe o caminho. Quando ele diz que preparem o caminho do Senhor e endireitem as veredas para o nosso Deus, apresenta aqui uma ordem para que haja uma disposição das pessoas para uma transformação espiritual por ocasião do aparecimento, da manifestação do Messias prometido. Havia aqui uma necessidade das pessoas prepararem-se, das pessoas mostrarem uma disposição para receber o Messias. Por isso que batizava as pessoas que davam crédito àquilo que é a sua mensagem, porquanto ele pregava a mensagem do arrependimento. Então ele mostra aqui que, olha, eu tenho esta missão. O profeta que traz sim os oráculos do Senhor, mas no modo preparativo para o aparecimento do Messias esperado pelo povo judeu. No versículo 24, nós vemos aí que o apóstolo João, ele faz questão de nos dar a identidade destas duas figuras que foram enviadas pelas autoridades de Jerusalém. O apóstolo João ele diz que estas figuras, neste caso os sacerdotes e os levitas enviados, eram do grupo dos fariseus. Quem eram fariseus? Fariseus era uma seita religiosa, era um grupo religioso que se considerava guardião da lei de Moisés. Ou seja, eles tinham uma interpretação bastante rigorosa da lei de Moisés. É possível que eles se sintam ameaçados, porque eles tinham uma certa autoridade no contexto judaico, na cultura judaica, na religião judaica. Então, o aparecimento de João Batista e a sua notável aceitação por parte do povo, porquanto, olhando para aquilo que é a narração dos evangelhos, mostram-nos que João Batista ele atraía as massas, atraía as pessoas para si. Então, eles temiam provavelmente perder credibilidade, perder a aceitação do povo, perder a atenção do povo, ou melhor, a sua autoridade ser colocada em causa. Também porque a mensagem de João Batista, ela desafiava a autoridade destas figuras, deste grupo religioso chamado fariseus. Também vemos aqui no versículo 25 que estas pessoas enviadas, eles entenderam que realmente João Batista era a voz do que clama no deserto. Vinha para preparar o caminho do Senhor. Mas havia alguma coisa que os incomodava.
Eles perguntam: olha, você não é o Messias, não é o Elias e não é o profeta, então por que está a batizar? Esta era uma preocupação que mostrava um ceticismo religioso por parte dos fariseus, mas também era misturada por uma esperança, dúvida e expectativa que caracterizavam o contexto judaico daquela época. Era um momento em que eles esperavam a manifestação do Messias, esperavam o surgimento do Messias. Então qualquer figura que aparecesse e mostrasse uma certa autoridade era relacionada com o Messias. Então, depois de esclarecida a identidade de João Batista, ele é chamado a justificar o batismo, a justificar o fato dele estar a batizar, enquanto não é nenhuma dessas figuras importantes naquilo que é a religião judaica. E João, ele responde no versículo 26, que olha, eu batizo somente com água, mas no meio de vocês há alguém que vocês não conhecem. O que é que significa o que João aqui está a dizer? João está a dizer que, olha, não nego que eu estou a batizar, eu sim estou a batizar, mas o meu batismo é simplesmente com a água, para dizer que havia aqui uma informação clara de que havia um outro batismo ainda mais importante do que aquele que era realizado por João Batista. E ele mostra que quem vocês estão à procura está no meio de vocês. Isso nos leva a entender que João, ele revela que Jesus Cristo, ele estava inserido naquela multidão que acompanhava João Batista, que ia sendo batizado por João Batista. Agora vamos tratar aqui a questão de batizar. Batizar vem do grego baptizo, que significa mergulhar ou emergir ou também submergir. O exemplo mais claro dessa questão de batizar nós vamos encontrar com um poeta e médico grego chamado Nicander. Ele viveu nos anos 200 a.C. O termo, na sua época, era usado numa receita de conservas de vegetais. Segundo Nicander, para fazer a conserva de vegetais, era necessário primeiramente mergulhar os vegetais. Mergulhar, que significa bapto em grego. Esse mergulhar era realizado em águas ferventes e então batizados os vegetais na solução de vinagre. Batizado significa baptizo, que é o termo que nós usamos para o batismo. Os verbos eles podem significar imergir vegetais em uma solução. No versículo 27, João apresenta Jesus como aquele que vem depois dele. Ou seja, já que João ele tinha uma missão de preparar o caminho do Senhor, de ir adiante do Senhor, então Jesus ele vem depois de João. Mas ele diz que ele era antes de mim, significando, não é, que Jesus Cristo ele tem uma missão que não se limita simplesmente a uma época e a uma história, é uma missão eterna. Mas também mostrando que Jesus Cristo ele é eterno, ele já existia antes de João Batista. E uma das coisas mais interessantes aqui que nós podemos ver nessa declaração de João Batista é que ele diz que essa pessoa que vem depois de mim, mas que era antes de mim, eu não sou digno sequer de desatar as suas correias. O que é que isso significa? Primeiro, nós teremos que voltar ao contexto no qual João estava a falar isso. Segundo o contexto judaico, a missão de desatar as sandálias de alguém era dos servos, não é? Mas então, por que ele disse que não era digno, se ele era servo de Jesus? É simples. João primeiro está a nos mostrar uma certa humildade da parte dele. Estava a mostrar também uma certa reverência no que diz respeito à figura de Jesus Cristo. Ele estava a mostrar que, olha, eu não sou digno sequer de ser servo de Jesus Cristo. Eu não sou digno sequer de desatar as correias das suas sandálias, porque era a missão dos servos de certos senhores, e ele diz que não sou digno sequer de servir. O apóstolo João,
ele nos mostra o local onde estavam a decorrer essas conversas. Ele diz que estavam a decorrer em Betânia, não é? Betânia era uma travessia do Jordão, não é? Da estrada que levava a Gileade. E olhando para aquilo que estava sendo feito naquele lugar, disse que era o lugar onde João Batista ele batizava as pessoas. Bendito seja o Senhor por este estudo, e eu vou fazer aqui um certo resumo no sentido de levantar pontos importantes. Primeiro, a questão que é levantada pelos fariseus de pedir a identidade de João Batista é muito importante. Nós temos que ter uma identidade. Qual é a minha identidade? Será que estou apto e tenho bases para mostrar a minha identidade, para revelar quem eu realmente sou no que diz respeito à minha vida com Deus? É preciso termos uma identidade formulada e baseada também nas Escrituras Sagradas. A outra questão também que nós podemos considerar aqui, devemos reconhecer a nossa posição no ministério de Jesus, na igreja. Nós somos pessoas que foram chamadas por Deus, temos uma missão, temos uma tarefa, não fomos chamados simplesmente para sentar. Então nós temos que reconhecer a nossa posição, reconhecer a nossa tarefa, reconhecer a nossa função dentro do corpo de Cristo. Cada um de nós tem um chamado, cada um de nós tem uma missão, cada um de nós tem um trabalho a fazer dentro do corpo de Cristo. Somos membros uns dos outros e cada membro tem a sua função, e essa função, por mais pequena que pareça, ela tem muita importância dentro do reino de Deus. A outra questão muito importante é o reconhecimento de Jesus Cristo em nossa vida. Temos que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, reconhecer que Jesus Cristo é digno de honra, reconhecer que Jesus Cristo é digno, de ser adorado, é digno de ser louvado. Jesus é o Senhor. É importante termos este reconhecimento, é importante que nós saibamos colocar a Jesus no seu devido lugar como o Senhor das nossas vidas. Amém? E também é importante agirmos com humildade. Somos chamados, somos ensinados por João Batista. O comportamento de João Batista nos ensina uma vida de humildade, uma vida de temor, uma vida de reverência, para que o nome de Deus seja louvado e glorificado para sempre, em nome de Jesus. Queridos irmãos, quero vos agradecer e assim termina o nosso estudo para o dia de hoje. Eu gostaria que você não se esquecesse de colocar o seu like, subscrever-se no nosso canal, comentar aí para que possa nos ajudar a melhorar naquilo que nós podemos estar a falhar. Então seu comentário é bastante importante, não é? A sua crítica é bastante importante para que o reino de Deus possa avançar, porquanto somos membros uns dos outros. É importante nos edificarmos uns aos outros. Muito obrigado e Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.